Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, por favor. Eu prometo ser breve. Efésios, capítulo de número 4. Eu quero ler com você a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Quero que você não saia do seu lugar, porque eu tenho uma palavra no seu coração. A consciência do nosso. Preste atenção. Todas as pessoas, elas foram chamadas para viverem em comunhão. Deus não fez ninguém para ficar isolado no mundo. Essa não é a essência do jardim do Éden. Deus fez o ser humano para se relacionar, e a igreja é a expressão máxima da vida em comunhão que Deus deseja. A gente sabe que igreja nunca foi tijolo, nunca foi prédio, sempre foi pessoas, sempre foi pessoas. Me permita trazer um pouco do contexto dessa palavra. Paulo está preso em sua primeira viagem missionária, ele está sob custódia em Roma, e ele escreve essa carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, trazendo àquela igreja a importância da congregação, de congregar. Essa carta, que é irmã da carta de Colossenses, porque a carta de Colossenses fala sobre Cristo como cabeça da igreja, mas a carta de Paulo aos Efésios fala da igreja como corpo de Cristo, e a ênfase dessa carta é mostrar Deus, como Deus colocou ou pôs o seu coração na igreja. Deus colocou o seu coração na igreja, e Paulo está lembrando os irmãos disso. Paulo está lembrando os irmãos da importância de congregar. Paulo está lembrando os irmãos da importância de repartir os dons. A cada um aqui Deus repartiu conforme a sua vontade, e aquilo que você recebeu da parte de Deus é para abençoar o outro. Eu preciso ser edificado por meio do seu dom, você precisa ser edificado por meio do dom dessa pessoa que está do seu lado. É isso que Paulo está trazendo à igreja. Aqui no verso de número 2, Paulo está dizendo assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O que é isso? Paulo está dizendo que a humildade, ela gera pertencimento. A unidade da igreja é Cristo quem faz. Você só está aqui nessa noite, eu só estou aqui por causa de Jesus. Eu não te conhecia, você não me conhecia, mas Cristo diz: você vai lá e diz para mim, você também vai. E Ele nos uniu. Ele poderia fazer com que você estivesse em outra cidade, em outro lugar, que você congregasse em outro lugar, mas Deus plantou você aqui.
Ou seja, a unidade é obra exclusiva de Deus, mas a preservação dessa unidade é responsabilidade nossa. É como uma família de sangue. Você não escolhe qual família que você nasce, qual pai e mãe que você tem, quem vai ser seus irmãos, você não sabe. É Deus. É como se você dissesse: Deus, ok, você me colocou nessa família, e você assumisse agora que você é responsável para preservar a unidade da sua família. Eu tenho meus pais, eu tenho meus irmãos, eu faço de tudo. Eu honro meus pais, eles vão na minha casa, eu vou na casa deles. Quando o pastor Lucinho está aqui pregando no culto das 18, eu estou lá, às vezes tomando um café com a minha mãe, domingo à tarde. Na quinta-feira à noite, às vezes eu consigo dar uma passada. Toda semana eu vou na casa dos meus pais e na casa da minha sogra. Toda semana. Porque eu preciso preservar a unidade da família. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Sou eu, na soberania, que planto você em um lugar, mas seja um instrumento para preservar a unidade da igreja onde você foi plantado. Nós somos irmãos. Lagoinha Matriz é uma igreja maravilhosa. O que seria do meu casamento se não fosse a Lagoinha Matriz? O que seria dos meus filhos se não fosse a minha igreja? Não é porque eu sou pastor, porque eu não fui a vida inteira pastor. O que seria de mim quando eu cheguei aqui e eu fui cuidado? O que seria das pessoas? Um dia desse eu recebi uma ligação: pastor, aonde você está? Eu falei: irmã, estou na igreja, na hora, estou almoçando. E ela disse: corre. Eu acabei de saber que o meu marido está me traindo. Eu saí, parei tudo, eu corri, fui lá para o outro lado da cidade. Fui cuidar dela, fui cuidar dele. Fui exortar em amor, fui trazer a palavra. O que seria das famílias se não fosse a igreja de Jesus? Os nossos filhos saírem do Kids e dizer: papai, Jesus me ama. Os nossos regressos por meio do recomeço, saindo dos presídios, eles têm um lugar para comer, eles têm um lugar para morar. A igreja de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Por meio da humildade. Se o nosso coração é tomado de vaidade, irmãos, a gente olha um projeto desse e vai dizer: eu fazia melhor. Você começa a achar que o seu ministério é melhor do que o outro. Mas em humildade você vibra com o que Deus está fazendo no ministério diferente do seu, na casa, no pastor, na vida de alguém, o irmão. Por quê? Porque o seu coração é tomado de humildade. Você vibra em ver Deus fazendo algo na vida do outro. É isso que Paulo está dizendo. Ainda no verso 2 ele fala sobre o suporte em amor. Não é o suporte como você: eu preciso suportar, você é muito chato. Não, é um suporte. Você suporta. Você é um pilar. Você é um suporte na vida das pessoas. E Paulo continua dizendo no verso 3: façam todo esforço para conservar a unidade. Faça o necessário para viver em comunhão com o corpo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo no verso de número 3. Faça o necessário para viver em comunhão com o corpo de Cristo. O que quer dizer isso, irmãos? Que nem tudo a gente quer fazer. Nem todo dia a gente quer vir na igreja. Nem todo dia a gente quer ir no GC, nem todo dia a gente quer fazer alguma coisa. Mas Paulo está dizendo: esforça. Se esforce para que você seja abençoado e que você abençoe.
sem querer, com sono. Às vezes vai ser necessário você pegar o telefone, você sabe que tem um familiar que não está bem, você fala, mas preguiça de ligar para ele. Liga para ele antes que seja tarde demais. Eu tenho ensinado os pastores aqui, o pastor Márcio tem nos ensinado isso há anos, irmãos. Nosso telefone não para, dizendo que tem pessoas na UTI, pessoas que sofreu acidente, gente que sofreu um AVC, irmão, gente em hospital. É agora, a gente se cancela qualquer atendimento para fazer a visita, que senão vai ser tarde demais. Mas nem sempre a gente quer ir. Teve uma vez, 4 horas da manhã, meu telefone tocou, eu não queria atender, minha esposa mais crente que eu disse, atende amor, pode ser grave. Eu atendi, e de fato era grave, eu precisava atender. Esses dias eu atendi um telefone e uma pessoa disse assim para mim, eu disse para Deus, que se eu ligasse para o pastor e ele não atendesse, eu ia me suicidar agora, mas você atendeu. Pastor, eu quero tirar minha vida. Falei, onde você está? Ele estava prestes a suicidar numa cobertura no bairro Castelo. Eu corri lá. Um telefonema que você atende, um áudio que você manda, esforça para você ser usado na obra de Deus. Verso 4, 5 e 6 diz assim: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que Paulo está dizendo? Que nós pertencemos a um só corpo, ligados a um cabeça, que é Cristo. Preste atenção, Paulo está dizendo, pertencemos a um só corpo, ligados a um cabeça, que é Cristo. Que bom que Ele é o cabeça, é o nosso cabeça, e a gente é só membro. Que bom que nós temos um cabeça que é perfeito. Que bom que nós temos um cabeça que não tem erro, que é soberano, que tem todo o poder. Que bom. E Paulo termina no verso 7 dizendo, e a cada um de nós me foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. O que significa? A multiforme graça de Deus. Ele repartiu. Eu creio na repartição de Deus. Ele deu a você o que não me deu. Ele deu a alguns dom de adquirir riqueza. Ele deu a outros dons. Eu queria. Às vezes eu vejo os irmãos cantando aqui, igual eles estavam ministrando, irmãos, que graça, que talento, que dom, para edificar você. Que coisa maravilhosa. Eu estava hoje, 8h30 da manhã, no café de novos membros, falando sobre a nossa torre, 24 horas de oração. As nossas irmãs e irmãos aqui na nossa torre. 3 horas da manhã, alguém sai de casa, morrendo de sono como você, vai para a torre de oração para orar por você. Eu recebi um vídeo de um dos trabalhos que é feito no presídio. Você não está lá, eu não estava nesse dia, mas os irmãos estão, porque conforme o dom, a graça que Deus repartiu a cada um, o todo é a igreja de Jesus. E nós amamos a igreja de Jesus. Eu quero concluir trazendo 3 aplicações para você. Primeiro, lembrar que a igreja é a sua casa. Você é casa de Deus e esse lugar é a nossa casa. Quando eu compartilho projetos, é porque é casa. É a casa de Deus? É. Porque tudo é de Deus, nós somos de Deus, tudo foi criado por Deus, tudo é de Deus. Mas aqui é a nossa casa, irmãos. Você é a casa de Deus. A Bíblia vai dizer que você é templo do Espírito Santo, que você é a habitação do Altíssimo.
Ou seja, aqui é a casa da casa, aqui é a sua casa, aqui é a nossa casa, aqui é o lugar onde a gente senta na mesa e sai daqui cheio do Espírito Santo. Quantas vezes você recebeu uma palavra desse púlpito e mudou a sua história, mudou seu casamento, você saiu daqui pedindo perdão para alguém, você liberou perdão e a sua vida foi completamente mudada. Você tomou posse de uma bênção e saiu daqui, Deus fez. Aqui é a nossa casa. Segundo, seja você uma igreja, nós, vibrante, bíblica, adoradora, humana e que ama servir. Nós temos um compromisso que desse púlpito sempre nós vamos pregar um evangelho genuíno, o evangelho da salvação. Uma igreja bíblica, uma igreja que ama a palavra de Deus, uma igreja adoradora, vibrante. A gente vibra com um projeto como esse, a gente vibra. Uma igreja dá o primeiro tom ali, a gente está adorando a Deus, a gente está buscando a glória de Deus. Uma igreja que ama gente. Você tem que olhar. Esses dias eu passei junto com a Isa em frente a uma boate. A gente estava voltando da casa da minha sogra, numa rua que a gente estava passando lotado, uma fila ali na Pampulha. Eu olho para aquilo e falei, gente, é tudo discípulo nosso, eles só não sabem. Eu não posso olhar para ali e falar, bando de pecador, não. A gente tem que amar eles, amar as pessoas, amar o perdido. E uma igreja que ama servir. Você estava em casa ainda, não tinha nem tomado banho para vir para cá, tinha gente servindo você, para que na hora que você chegasse, tivesse tudo pronto. Uma igreja que ama servir. Você crê nisso? E nós cremos que você é uma peça fundamental para o que Deus está fazendo no todo. Você recebeu esse card aí que está nas suas mãos. Não recebeu? Levante esse card aí que está na sua mão. Bem no cantinho aqui, você vai destacar uma peça de um quebra-cabeça. Esse é você. Levanta agora você e essa peça, o mais alto que você pode. Eu vim aqui nessa noite dizer que você é uma peça fundamental para aquilo que Deus deseja fazer e já está fazendo aqui na Lagoinha Matriz. Parece pequeno, parece insignificante, mas se você não está na montagem desse quebra-cabeça, irmãos, pode jogar ele fora. Porque uma peça, por menor que ela seja, por mais insignificante que ela pareça, ela é fundamental para o que Deus está fazendo. Você é único, você é única. Deus quer usar você. Não é só sobre projetos não, Deus quer usar você. Tem gente para ser salva esse ano, porque Deus vai usar você. Você vai encher o seu carro esse ano e vai trazer gente para a igreja. Você vai salvar casamentos esse ano. Você é uma peça nas mãos de Deus. Você nunca vai jogar isso aqui fora. Você vai guardar isso aqui na sua carteira. Se você pegar, dá exatamente o nosso templo aqui. Nunca. Quando você pensar em desviar, você vai olhar para isso e falar, eu não posso. Eu sou uma peça fundamental. Quando você pensar em mudar de igreja, você vai falar, não, não posso. Eu tenho um compromisso com a minha igreja local. Eu amo a minha igreja, eu amo o lugar aonde o Senhor me plantou. Você é uma peça. Isso aqui você vai guardar, é o card. Pode ser seu marcador de Bíblia. Tem um texto meu para você. Tem o QR Code para você ver os projetos, mostrar, para você ser um doador, para você sonhar junto, para você lembrar dos princípios dos gerações, para você não se esquecer do nosso tripé. Está tudo aqui. Mas essa peça é você. E diante do quebra-cabeça de Deus, você é fundamental. Você pode ficar de pé no seu lugar, levantar esse quebra-cabeça.
para a gente orar? Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Você pode